Eu acabei demorando pra caramba pra fazer esse vídeo aqui porque eu tava assistindo a terceira temporada de Last Chance U, que saiu em junho, e se passava em outra universidade. Eu queria ver as diferenças pra fazer o vídeo pra vocês. Assisti, adorei e nunca tive tão empolgado pra falar dessa série, então bora! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, e muita gente me pede pra falar sobre Last Chance U. É a série mais famosa hoje em dia de futebol americano, ela é original do Netflix e saiu há 3 anos, foi em 2015, 16, 17, não, foi em 16, 2016, 17, 18, exatamente, e tá na sua terceira temporada. Primeira coisa, antes de falar, eu amo essa série, tá? Eu adorei essa série, eu não esperava que eu fosse gostar tanto, mas eu gostei por uma questão do quanto ela é humana e o quanto ela é crua e sincera com a situação do futebol americano universitário nos Estados Unidos. E antes de focar nisso, eu quero falar que eu não acho que essa série seja pra quem acabou de conhecer o futebol americano. É necessário, e eu não quero tirar público da série falando isso, mas é porque é um fato que eu quero recomendar isso pra vocês. É necessário que você já goste de futebol americano no mínimo, sabe? Não é uma série pra você começar a conhecer, nem nada disso. Eu arrisco dizer que é uma série difícil pra quem tá fora dos Estados Unidos, porque engloba muito uma cultura da educação americana com relação a bolsas de universidade. Eu vou explicar por que eu gosto muito da série, por que eu acho ela muito legal, e vocês vão entender esse meu argumento nesse vídeo, tá? Quem é fã de futebol americano deve ter passado por essa série em um momento ou outro. Eu fui meio resistente, porque eu vi que ela era do college. Quando eu li a sinopse dela, eu falei, caraca, deve ser meio difícil, assim, sabe? E na verdade não. Na verdade eu aprendi pra caramba com essa série, e principalmente o que eu mais gostei, que é isso que tá no título do vídeo, que é os jogadores por trás, as pessoas por trás dos capacetes, sabe? Quando a gente vê todos eles ali na NFL com o mesmo uniformezinho, o mesmo capacete, a gente às vezes esquece que são pessoas, cada pessoa com uma família e tudo mais. Isso parece clichê, mas é muito verdade, principalmente num contexto de dificuldade muito grande que os jogadores têm nos Estados Unidos, sobretudo os negros, isso é um fato. Nem é questão de opinião nem nada, e é muito interessante ver como a série aborda. Então, antes de falar sobre a série em si, a sinopse, primeiro de tudo, antes de falar por que eu gosto, né? As 2 primeiras temporadas se passam em... É uma série documental, primeiro de tudo. Não é ficção, é uma série documental real, muito bem feita, dirigida e produzida pelo Greg Whiteley, eu espero estar falando o nome dele corretamente, que conta a história, não é da NFL e nem é das principais universidades que a gente vê que passa, por exemplo, de sábado na ESPN ou do college football em geral. Se chama Last Chance U porque são faculdades em que literalmente é a última chance dos jogadores e dos técnicos que estão ali. Dos técnicos menos, sobretudo dos jogadores, ou seja, ninguém queria estar naquelas universidades ali. Elas são community colleges, as duas mostradas na série, porque primeira e segunda temporada se passa em uma faculdade e a terceira temporada se passa em outra. São community colleges, ou seja, faculdades que realmente aceitam mais a galera, sabe? São menos requisitos. Então, primeiro de tudo quem tá lá quer sair. O principal objetivo dos jogadores que estão nessas faculdades é sair de lá assim que possível. E o que acontece? Os jogadores que vão pra lá, eles tiveram uma infância difícil e querem estar lá porque é uma porta de entrada pra algo maior, e essa é a última chance deles nisso, já que eles não conseguiram ir direto pra uma oportunidade melhor. Ou são jogadores que estavam em faculdades muito boas, acabaram fazendo alguma cagada na vida e estão nessa community college agora tentando voltar pra onde eles estavam antes. Então, eu fiz o vídeo que tá aqui, ó, falando sobre o college football, e eu falo sobre as Power Fives, que são as 5 conferências maiores do futebol americano, que são times de futebol americano que são gigantes, e não é à toa, é quase tão popular quanto a própria NFL. E é muito interessante de ver nessa série o quanto, se a NFL já se as faculdades da primeira divisão já são uma coisa tão distante, imagina a NFL. É uma coisa muito absurda, pouquíssima gente vai pra NFL quando se vê o número de jogadores que querem, sabe? A galera que quer ir pra NFL e a galera que vai pra NFL, a proporção é minúscula. Isso porque isso já foi pior já. Parece que mais jovens estão indo pra outros esportes, mas é que futebol americano, principalmente lá, é gigantesco, né? Então vamos lá.
A primeira e a segunda temporada se passam na East Mississippi Community College. Eles exploram durante 2 anos essa faculdade. É uma faculdade numa cidadezinha minúsculazinha. A faculdade fica na cidade de Scooba, Mississippi, que tem aproximadamente 700 habitantes. E agora deve estar subindo bastante porque a cidade foi colocada no mapa, digamos assim, né? E conta a história do técnico Buddy Stevens, que é o cara que é o técnico de lá. Ele é muito duro, ele é um cara muito rígido e, na boa, é muito difícil não ser. Por quê? Os jogadores que chegam nessa faculdade, ou eles tiveram uma infância muito difícil mesmo. Na verdade, a maioria ali teve uma infância difícil, porque ou eles vieram direto do high school e tudo mais, ou, como eu disse, eles estavam em faculdades muito boas, fizeram cagada e voltaram. Então tem cara que bate na mulher, tem cara que foi preso por roubo, por furto, por violência doméstica. Muita coisa, mas é interessante que o foco do Last Chance U eles fizeram a cagada, eles pagaram ou estão pagando pelo preço disso, mas quando chegam na EMCC, na East Mississippi Community College, ali acabou, sabe? Ali o objetivo deles é voltar a ter oportunidades e tudo mais. Então, eles vão ficar 1 ano, talvez mais, nessa faculdade. Eles vão dar a vida deles pelo futebol americano e tentar ser chamado para uma faculdade melhor. Porque da faculdade melhor pra NFL, eu sinto que é muito mais fácil do que do zero para uma faculdade melhor. Porque a Clemson, a Alabama, Mississippi State, essas grandes faculdades, elas estão sempre mandando gente pro draft. Então, aí é uma questão mais de talento, mas a oportunidade de chegar nessas universidades é muito difícil. E nos Estados Unidos tem uma baita cultura de bolsa. Então, se o jogador é bom, se o jogador vai fazer o time ser bom e o time der dinheiro, eles vão pagar o estudo desse cara pra ele fazer a faculdade. E isso é a coisa que mais me impressionou no Last Chance U. A gente ouve muito falar do college football e pensa, os meninos estão tudo jogando futebol americano e tal, e a gente acaba esquecendo o quanto é importante a carreira acadêmica deles e o quanto isso tem aumentado. Muito jogador vai lá querendo só jogar futebol americano e esquecem que tem que passar na matéria de ciências sociais, em inglês, em literatura, em 1000 outras coisas. E o foco nisso é gigante, e é aí que vem a melhor personagem do Last Chance U de longe, que é a Brittany Wagner. Ela é a conselheira atlética acadêmica de East Mississippi, né, a faculdade dos Lions. O nome do time é o Mississippi Lions, né? Essa mulher é fantástica. Ela é responsável por falar assim: legal que você é um atleta, legal que você gosta de futebol americano, você precisa ir pras aulas, você precisa tirar tanto, eu vou ajudar você com as suas propostas e tudo mais. A Brittany Wagner, ela ficou muito famosa porque ela tem um coração de ouro, cara. Ela tem um coração de ouro. Ela é uma mulher fantástica e é de longe a personagem favorita, eu imagino que de todo mundo do que assiste Last Chance U. Na terceira temporada muda, eu já vou falar sobre isso já, mas eu sou completamente fanático por essa mulher. Eu não quero dar spoiler, mas depois da segunda temporada, a Netflix parou de ir nessa faculdade e foi em outra faculdade, e a Brittany Wagner criou uma instituição para cuidar de jovens que têm essas infâncias difíceis e querem ser atletas e querem ir para universidades boas. Ou seja, ela pegou o trabalho que ela fazia na East Mississippi e fez uma coisa nacional, fez para todos os Estados Unidos, sabe? É muito legal. Só para organizar, né? Essas faculdades comunitárias, como a East Mississippi e a Independence, que é a da terceira temporada, elas fazem parte da NJCAA, ou seja, a conferência, o campeonato, tudo mais, é de futebol americano universitário júnior. É a Liga Júnior, digamos assim. A Division I, que são as faculdades principais, todas aquelas que a gente vê, não disputam com essas faculdades um pouco menores, entendeu? Mas, assim como essas faculdades fazem o draft do high school, eles também draftam jogadores da community college, porque tem cara muito bom. Então, é muito interessante ver, já que é uma série documental, que a gente pode ver que esses jogadores vão para a NFL, por exemplo. Tem um jogador na primeira temporada, que é um quarterback, chamado John Franklin III. Eu não quero dar spoiler, mas ele entra na NFL, pra vocês terem uma ideia. Isso não é mostrado na série, até porque essa temporada é de 2016, ele só entrou na NFL ano passado, mas ele hoje faz parte da equipe dos Bears, não é titular, mas é o sonho de todos aqueles garotos ali. E ver como é difícil pra aqueles meninos, o quanto eles querem jogar futebol americano e tudo mais, por trás do capacete, eu acho que é fantástico. E a East Mississippi, então, é na primeira e segunda temporada. Na terceira temporada, a Netflix foi para Independence, uma cidade minúscula no Kansas.
para ver a faculdade do Independence. O Independence Pirates, né, o ICC, a Independence Community College. Mesma coisa, não muda muito. O que é legal dessa temporada é que, primeiro, eles aprenderam muita coisa com as outras duas, então ela é ainda mais profissional, mais interessante e tudo mais. E é legal porque é um time que não ganhava partidas, fazia tipo umas 20 partidas perdendo, assim. E não ganhava uma conferência, porque a conferência deles é só ali do condado do Kansas, ali, do estado do Kansas, um lugar bem pequenininho. E no condado deles tem outro time também e tudo mais. Eles não ganhavam desde 1987 uma conferência. E aí chega um cara simplesmente fantástico chamado Jason Brown, que ele é muito rígido, ele é muito chato, assim, mas assim como o Buddy Stevens da East Mississippi, ele é um cara que tem um coração de ouro, assim, ele quer ajudar os alunos ali do jeito que ele sabe que funciona, que é pegando pesado com ele, sabe? E a única parte chata dessa temporada é que não tem uma pessoa como a Brittany Wagner, que é conselheira acadêmica. Mas tem uma professora, que eu vou pegar o nome dela aqui porque é sensacional. É a professora Latonia Pinkard. Ela é uma professora de inglês e ela é a que faz esse papel da Brittany Wagner nessa temporada. É que ela não é especialista nisso, né? Ela é uma professora de inglês e ela é simplesmente fantástica também. Quando ela fala sobre o porquê ela ensina e o porquê ela dá aula, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E é muito legal, cara, porque você vê o quanto é importante pra comunidade, então eles entrevistam gente daquela microcidade e o quanto o esporte é importante, mostra numa visão macro pros Estados Unidos o quanto é importante um cocôzinho de escola daquela, muito pequena, pra aqueles meninos, pra aquelas famílias extremamente difíceis e com um monte de coisa difícil no passado e tudo mais. É muito legal. E pra finalizar esse vídeo, então, se você não assistiu e eu te convenci a ver, ótimo, dá um gostei, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo, eu gosto muito de você. Mas, pra quem já assistiu, eu queria comentar aqui também sobre os alunos da East Mississippi e do Independence que estão na NFL. Vamos dar uma olhada nisso. Eu vou falar dos principais aqui, porque teve gente que a gente, sabe, não é tão legal assim, sabe? Mas é legal, por exemplo, o John Franklin III, que eu falei pra vocês, depois do Last Chance U, ele vai pra Florida State, que ele ficou na Auburn, que era onde ele mais queria ir, não sei o que, ele vira um quarterback muito da hora, depois ele muda pra wide receiver pelo físico dele, e ele não foi draftado, mas os Bears contrataram ele, mesmo undrafted, pra ser um defensive back, então na verdade ele vira defensive back no Chicago Bears. O quarterback Wyatt Roberts, que eram os dois, né, era o John Franklin e o Wyatt Roberts na primeira temporada, ele foi pra Mississippi State como um aluno normal, ele fala isso na série mesmo, que ele queria desistir do futebol americano e tal, e aí ele vai pra indústria de aço, não sei o que, mas ele continua jogando futebol americano às vezes, mas não foi mais isso, ele largou essa vida, digamos assim. O DJ Law, que era o running back da primeira temporada, ele entrou na universidade, a UAB, a University of Alabama, que é uma das maiores, mas ele não entrou pros Blazers, pro time dos Blazers, né? Então, ele talvez jogue no Canadá ou em outra conferência de futebol americano, mas não foi pra NFL também. O Ronald Ollie, que é um defensive lineman, um daqueles gordões da defesa, que são... Ele é o alívio cômico, ele é maravilhoso na primeira temporada, uma das pessoas que faz a Brittany Wagner ser incrível também. Ele vai pra Nichols, que é uma faculdade muito legal também, ele foi um dos melhores jogadores de lá e está lá no ano desse vídeo aqui, 2018, né? Aí... eu quero ir pros outros... Um dos jogadores que não mostra no Last Chance U, porque ele foi do ano anterior em que a série começou, é o Chad Kelly. Ele é o mais bem sucedido. Ele virou o Mr. Irrelevant do draft, o que significa que ele é o último escolhido, mas ele foi draftado pelo Denver Broncos e faz parte da equipe, sabe? E aí, já que tem as histórias felizes, tem as histórias tristes também. Um running back maravilhoso da primeira e da segunda temporada, ele ganha mais foco na segunda temporada, é o Isaiah Wright. Eles, inclusive, falam disso na terceira temporada. Inclusive, tem um episódio especial falando o que aconteceu com os jogadores e eles falam muito disso também. Que ele foi preso, cara. Ele tava num grupo lá com os amigos dele e aí 2 amigos dele esfaquearam o menino e mataram ele. Ele tava no meio e ele acabou sendo acusado de homicídio também. E é uma história super mal contada, ele teve com certeza um monte de coisa a ver. Foi preso, o que é muito triste, velho. Outro que passou pela mesma coisa, Bobby Bruce. O Bobby Bruce era um linebacker maravilhoso, ele também era um desses mais ligados na professora lá e tal. E ele foi indiciado por um roubo à mão armada na Flórida,
e ele não deve voltar pra faculdade de Independence. Então, ter esse tipo de coisa, sabe? Além disso, na segunda temporada, só voltando aqui, tem o DeAndre Johnson, que ele é um dos melhores quarterbacks que eu já vi. Acho que de habilidade melhor que ele é só o da Independence mesmo, que é o Malik Henry. E ele vai pra faculdade, pra FAU, jogar com os Owls em 2018, né? Ele foi pra Independence por ter batido numa mulher num bar e tal. É complicado, cara. Na verdade, a gente pode ver esses jogadores ainda no draft, mas eles não estão na NFL hoje, só o John Franklin mesmo, por enquanto. E tem alguns jogadores que, sabe, que não eram protagonistas na série que podem ter conseguido essas coisas. Tanto o Buddy Stevens, que é o técnico do East Mississippi, quanto o Jason Brown do Independence, os dois ainda estão nos seus respectivos times. E é muito legal, cara, é muito legal. Pra quem viu até aqui mesmo sem ter visto, eu recomendo muito que você assista. E diga aí embaixo o que você achou da série, se você também gostou bastante dela ou não. Dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!